Olá, gente. E hoje eu estou aqui com o prazer enorme de ter o Ricardo Catos comigo. O Ricardo é formado em Tecnologia da Informação pela FATEC de São Paulo e é atualmente engenheiro da VMware, trabalhando com Kubernetes e tecnologias Cloud Native. No passado, o Ricardo foi um dos responsáveis pela arquitetura e implantação da plataforma como serviços do Serpro. A plataforma é essa que hoje executa alguns dos principais serviços de atendimento ao cidadão. Ricardo tem por hobby Lego, jogar e viajar. Não necessariamente nessa ordem, né, Ricardo? E, Ricardo, prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. E a pergunta inicial que eu sempre faço para as pessoas é: como é que foi o seu começo? Como é que você viu que computação e programação era algo que te interessava? Opa, tudo bem? Obrigado por me receber, Marcelo. Olá para todo mundo. A minha história ela é um pouco interessante, assim, no sentido de que eu acho que eu fui muito privilegiado desde o começo, né? Minha mãe, ela é programadora, ela é formada em matemática e física pela PUC aqui de São Paulo, né? Então eu desde o começo eu sempre tive muito contato com computadores em casa. Os dois irmãos dela também trabalham com tecnologia e aí eu acabei gerando um pouco, né? Esse interesse é até uma coisa meio engraçada porque toda a família do meu pai é médica, toda a família da minha mãe mexia com tecnologia. Eu acabei indo para tecnologia e minha irmã resolveu trabalhar com turismo. É aquele negócio de ninguém foi para nenhum dos dois lados, né? Eu comecei efetivamente, acho que até os meus 13, 14 anos, um pouco mais, eu só usava computadores para jogar. Eu não tinha muito interesse em outras coisas, em programação, em administração de sistemas. E no meu ensino médio eu comecei a realmente desenvolver esse interesse porque tinha um curso de Windows NT na época, né, para os alunos. Eu fiz ETESP, né, que atualmente é a ETEC aqui em São Paulo, e tinha um curso de Windows NT, e aí eu fiz aquele curso de Windows NT e achei bacana. Eu falei assim, pô, que legal, né, esse negócio de administrar servidores, administrar redes. Então eu acabei começando realmente, assim, no meu ensino médio, mas com essa parte de administração de redes. E você começou o ensino médio na parte de administração de redes? Era um colégio que tinha esse tipo de foco? Ou como é que foi isso? Conta um pouquinho essa parte pra gente, por favor. Beleza. Era uma escola técnica, né? Só que o ensino médio e o ensino técnico eles eram separados. Então você prestava para o ensino médio, né? Era uma escola técnica estadual aqui em São Paulo. Você prestava para o ensino médio, fazia o ensino médio e aí você escolhia se você queria ir para, por exemplo, quero fazer informática, quero fazer eletrônica, quero fazer turismo, né? E aí a escola tinha alguns cursos de ensino técnico também. Mas na época que eu comecei a fazer, na verdade, eu ainda não estava fazendo técnico, que eu estava no primeiro ano do ensino médio, né? Eu sou meio velho, então eu nem sei mais o que é ensino médio, até quando começa, quando termina, colegial, mas enfim. E aí tinha o curso de informática, que depois eu fiz, passei, mas a época era como se fosse um curso extracurricular. Um aluno da escola que mexia com Windows NT resolveu dar curso de Windows NT para as outras pessoas e aí não tinha tanta adesão, mas eu fui lá e comecei a fazer e gostei e acabou virando meu primeiro emprego, na verdade, também, né? Porque esse aluno que dava esse treinamento, ele era o responsável pela rede da biblioteca da escola, né? Então, ele acabou me colocando para ser, vamos dizer assim, o estagiário do estagiário. Né? Ele era o estagiário, eu era o estagiário dele, e aí eu aprendi o Windows NT depois, e foi realmente a época que eu comecei a mexer. Isso foi em 2002, acho. E é bacana ver essas coincidências da vida, né? Você tem a pessoa lá que dá a aula de Windows NT e isso eventualmente gera um estágio para você, né? E como é que foi o resto do ensino médio até você chegar para a faculdade, que você foi para a FATEC eventualmente, né? Como é que foi essa transição da época desse estágio do ensino médio e tal, até você chegar na FATEC? Como é que foi? Conta um pouquinho dessa parte da vida pra gente, por favor. Beleza. Então, assim, eu fiz esse estágio na época, né? E aí eu acho que isso é até uma coisa assim que eu falo para todo mundo, porque o pessoal acha que você mexe com informática e já começa ganhando dinheiro absurdo e tal, né? Então, eu comecei fazendo essa administração, eu ganhava, acho que era R$ 100 por mês na época, para administrar a rede lá, fiz esse estágio durante todo o meu período do ensino técnico, dos outros 2 anos, né? Eu continuei trabalhando, sendo estagiário da parte de informática lá, conseguindo, vamos dizer assim, administrando toda a rede da escola, né? Com
óbvio, tinha um tutor e tal, alguns professores. E aí em 2004 era meu ano do vestibular e aí eu gostava muito de aviação. Eu sempre fui muito mais, na verdade, aficionado por aviação do que por computador. Eu sempre adorei aviões. Eu resolvi na época prestar 3 faculdades. Eu resolvi prestar a USP, eu queria fazer engenharia não de informática, acho que era mecânica na USP. Resolvi prestar o ITA e resolvi prestar a FATEC. Para quem conhece as faculdades, então sabe que assim, eu sempre fui muito preguiçoso para estudar, né? Eu gosto de estudar assim, acho que aquelas coisas de vestibular eu nunca gostei muito, mas eu sempre gostei mais da parte assim, pô, aquelas coisas que te apetecem realmente passar um fim de semana estudando, né? Então, a prova da USP eu fui fazer, eu tinha tido uma, vamos dizer assim, uma comemoração no fim de semana com a galera da escola, eu era menor, né? Fui fazer a prova, tava muito zoado ainda, tava muito mal. Então eu não passei. A prova do ITA, para quem conhece o ITA, sabe que se você não passar um ano inteiro estudando e se matando, é dificílimo. E eu fui meio que na fanfarronice, mas são 4 dias de vestibular. Eu cheguei no primeiro dia da prova, era prova de física, vieram com uma pergunta de quantos átomos precisava para uma fusão nuclear para construir uma bomba atômica de carbono, sei lá, é um negócio assim. Aí eu falei assim, tá, não é para mim. E aí a FATEC foi bem interessante que assim, eu morava lá muito próximo da FATEC e a escola técnica que eu fazia, ela era dentro da FATEC. Então eu acabei prestando, passei na FATEC, eu estudei, né, depois que eu pelo menos peguei para estudar alguns conceitos mais básicos, passei na FATEC e foi muito bacana, porque a FATEC me formou, na verdade, eu sou muito grato a ela, né? Não tanto como vamos dizer assim, um belo profissional de TI, porque as matérias elas eram muito antigas, né? Alguns professores eles eram muito presos dentro do conceito, mas porque a FATEC ela tem uma fama dos alunos que realmente assim, eles se esforçam muito, né? Então, o meu primeiro estágio de verdade, e eu gostava muito disso dentro da FATEC, acho que foi no meu primeiro ano de faculdade que o cara veio me entrevistar e falou assim: ah, você é da FATEC? Sou, ah, tá contratado. Então minha entrevista foi assim. E aí eu falei: não, mas calma. Ele: não, você mexe com o quê? Ah, eu sei lá, eu mexo um pouquinho aqui com Windows e tô aprendendo Linux aqui, tô estudando Linux. Ah, então tá bom, vem e faz o estágio. Então a minha jornada na FATEC foi mais ou menos essa. É uma faculdade assim que eu devo muito a ela. Eu ouço, acho que sempre existe muito aquela discussão da utilidade da faculdade ou não, de pessoas que se formaram ou não. E eu acho que assim, o que faz o profissional, na verdade, não é a faculdade, mas vamos dizer assim, a motivação dele por trabalhar, né? Ou a motivação dele por aprender coisas novas. E os alunos da FATEC, querendo ou não, eles tinham uma fama de ser mais esforçados e isso me ajudou muito. Essa foi minha jornada. E aí depois eu fui fazer uma pós-graduação de segurança da informação no IBTA, né? Só para falar, fiz e nunca mais voltei para a área de segurança da informação. Conta um pouquinho mais pra gente sobre essa entrevista que você foi contratado, foi a tua entrada no mercado de trabalho a partir da FATEC, foi a tua primeira oportunidade, assim, conta um pouquinho mais sobre essa entrada no mercado de trabalho pra gente, por favor. Foi. Eu tinha sido estagiário antes, na biblioteca lá da escola, aí eu aprendi algumas coisas e aí depois eu fui e fiz a FATEC. Sempre, na verdade, assim, eu desde pequeno, né, eu sempre me espelhei muito na minha mãe, eu sempre vi ela muito como uma pessoa muito trabalhadora, né, então ela trabalhava desde cedo, ela fez faculdade muito cedo, ela criou eu e minha irmã, né, e sempre se mantendo trabalhando, então assim, eu coloquei na minha cabeça que a partir do momento que eu estivesse dentro da faculdade, eu ia tentar conciliar a faculdade com o emprego, né? Eu não queria depender de ninguém, eu não queria. A faculdade era pública, mas mesmo assim, eu não queria depender de ninguém para fazer as coisas que eu gostasse. Então, dentro da FATEC, eu comecei a olhar e sempre ia buscar os quadros de estágio e ver alguma coisa que eu gostava mais. Então, às vezes aparecia assim, alguma coisa de redes. Pô, redes eu acho bacana. Ah, alguma coisa de desenvolvimento COBOL. Aí eu falei assim, pô, sei lá, eu nunca gostei muito de desenvolvimento na época, né? E aí depois eu conto essa história de como é que eu fui virar engenheiro na VMware. Eu sempre fui muito mais focado na área de infraestrutura. E então eu olhando para esse quadro, eu vi um estágio que era na Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, né? Que era inclusive o órgão que fazia a gestão das FATECs.
né, aqui em São Paulo. E aí eu fui e marquei a entrevista. E aí o meu chefe ele chegou, depois os estagiários eram eu e mais 4, sendo que desses 4, 3 eram da FATEC, né? Um deles era da FATEC Zona Leste, um outro era da Zona Sul, e tinha eu que era da FATEC Central, e um outro estagiário que não era de nenhuma FATEC. E aí eu descobri que realmente que o próprio cara que me contratou, o meu gerente na época, ele tinha muitos amigos que eram professores na FATEC. Então, dentro dessa entrevista, é óbvio, assim, ele fez algumas perguntas, né? Não foi também se você está contratado, mas, pô, o que que te motiva? Né? Por que que você quer trabalhar aqui? Aí você não vai virar e falar assim, pô, eu quero só o dinheiro. Mas eu fui bem transparente, falei assim, olha, eu estou buscando trabalhar e eu sei que eu sou muito novo na faculdade, não era comum, né, no primeiro ano as pessoas já estarem buscando estágio, mas eu quero ter uma independência e eu acho que vale a pena eu aprender aqui na raça, então eu não vou pular de cabeça no mercado e achar que, pô, sair da faculdade você é um analista sênior. E fiz muita besteira, assim, nessa época de estágio e aprendi muito. Então, queimei processador já, eu sem querer, fui baixar um service pack de um antivírus e acabei espalhando vírus para a secretaria inteira. Então, foi uma experiência muito bacana e foi realmente assim um momento que eu comecei a ter contato com outras pessoas de outras faculdades, outros estagiários e a confiança que o meu gerente teve em mim na época. Mas assim, eu acho que a primeira coisa que eu falaria para qualquer pessoa que está querendo entrar na área de TI, esteja na faculdade ou esteja no ensino médio, assim, seja transparente com o que você quer na área. Então, pô, eu quero entrar na área de TI porque eu quero ganhar dinheiro. Eu não acho que é vergonha nenhuma falar isso, mas eu acho que você tem que ter uma outra motivação além disso, porque senão vai ser só trabalho e não vai ser diversão. E eu acabei explicando para o meu chefe, por exemplo, olha, eu quero ganhar dinheiro e quero aprender, eu me divirto aprendendo fazendo coisas de rede. Então, foi assim que eu comecei realmente, assim, na área, né, buscando, sabendo que eu não ia poder ser piloto, que eu não ia para a área de aviação, então eu falei assim, deixa eu buscar alguma outra coisa que eu vá me divertir aqui. E essa diversão é fundamental para te manter interessado no assunto também, e você está sempre progredindo nessa área que tanto exige de você de constante atualização, né? O que você possivelmente fazia, lidava, sei lá, 20 anos atrás, não é a mesma coisa que você faz hoje, isso vai constantemente mudando e evoluindo, né? E Ricardo, falando em evolução aqui, conta um pouco para a gente mais sobre como é que foi a tua evolução profissional aí e até você eventualmente chegar no Serpro. Conta um pouquinho para a gente como foi essa carreira e esse tempo que passou do teu comecinho até você chegar no Serpro para a gente. Conta, por favor. Beleza. Então, assim, na época da faculdade, enquanto eu estava fazendo o estágio, tinha um professor lá, que era o Pedro, ele dava cursos de Linux, ele tinha uma empresa de treinamento de Linux, ele dava cursos de Linux para alunos e para fora, né? Ele era um ex-aluno também, então, e ele sabia bastante de Linux, então era uma forma dele ter uma renda complementar. E aí eu fui fazer, porque eu sempre achei muito bacana a parte de Linux, mas eu nunca entendi. Na época, assim, 2004, 2005, já tinha bastante coisa de Linux no mercado, mas eu nunca, como eu cresci com Windows e nunca tinha me interessado, né? Então eu fui fazer o curso. E aí eu fiz todos os cursos do Pedro e eu acabei ganhando algumas bolsas em cima desses cursos, porque eu me dedicava muito nos cursos, gostava de aprender, trazer coisas novas. E eu sempre fui muito curioso, então assim, num dado momento, o Pedro estava dando esse curso e eu descobri uma senha que ele usava lá para o acesso remoto da galera, e aí eu consegui controlar a janela dele no meio do treinamento, né? Que estava com uma senha do VNC escondida lá dentro dos scripts dele. E aí ele veio na minha mesa e falou assim, pô, como é que você descobriu, né? Eu falei assim, eu sou curioso. E eu vou explicar para vocês mais para frente por que esse momento foi importante na minha carreira profissional, assim, essa minha curiosidade. Mas então, assim, tava na Secretaria de Ciência e Tecnologia nessa época, e tudo que eu estava aprendendo de Linux eu estava usando lá. Então, na época, a gente tinha um link de internet de 2 mega e a galera consumia com muita bobeira. Era Orkut, na época, Blogspot. E meu chefe ele pediu para a gente fazer alguma forma de reduzir esse consumo. Então, foi a primeira vez que eu fui efetivamente odiado no meu trabalho. Isso acontece muito também. A gente subiu um proxy, um servidor de filtro de conteúdo, e bloqueamos tudo quanto era pornografia, Orkut, Blogspot, coisas do tipo. E aí o tráfego de rede, que era de 4
4 GB e meio diário, caiu para, sei lá, 800 mega. Então eu usava muito o que eu aprendia para tentar trazer inovação. Eu nunca me deixei, como é que fala, me inibir, porque eu queria fazer alguma coisa nova e alguém virar e falar assim, não, não faz isso aí não, que não presta ou não pode. Então eu sempre gostei muito de discutir esse tipo de coisa. Um amigo meu que estudava comigo na FATEC, que era o Fabiano, ele saiu, ele foi para uma agência de web design lá no Butantã, e aí ele virou para mim e falou assim, cara, estão procurando alguém para administrar servidor Linux aqui, você quer vir? Eu falei assim, vou embora, eu não tô aprendendo. E aí eu fui para essa empresa, fiquei um ano trabalhando lá, um salário bem baixo também na época, e aí na época eu era efetivamente o responsável por toda a infraestrutura, era eu e mais ninguém. Então eu não tinha férias, eu não tinha carteira de trabalho assinada, não tinha nada, eu só recebia o salário, às vezes atrasava, mas eu estava lá e eu era o responsável. Então comeu um pouco de pedra no meio do caminho, né? E aí, depois de um ano e pouco, eu comecei a ver que as pessoas que trabalhavam lá, elas não eram felizes, né? Eu mesmo já não estava muito. Então, a gente se divertia entre nós, né, entre os funcionários, mas era uma empresa que ela não era muito, ela era uma empresa meio tóxica para a galera, né, no sentido de não ter uma estabilidade, não era bacana. E aí o Fabiano saiu, né, da empresa e eu acabei recebendo uma proposta para trabalhar numa empresa de VoIP. VoIP estava crescendo bastante, acho que era 2006 por aí. VoIP estava crescendo bastante no mundo, né? E aí tinha uma empresa de VoIP que era lá na Paulista, e eles falaram assim: ah, você mexe com Linux, né? A gente está fazendo um negócio de VoIP aqui. Quer vir? Ah, quero. Aí eu fui. Fiquei um mês na empresa. Fiquei um mês na empresa porque eu tinha um gerente que ele achava que. Eu saí, né, dessa vaga, dessa empresa de agência de web e voltei a ser estagiário na época. Aí eu tinha um gerente que ele achava que estagiário servia para buscar café, para fazer sei lá o quê, e às vezes eles me mandavam para trocar fonte de servidor super longe e era assim, tipo, ó, pega essa fonte aqui de computador, vai até o cliente lá no Jaguaré e você tem que estar lá às 7 horas da manhã, então eu tinha que acordar 5 porque eu morava longe, ir com uma fonte de ônibus e instalar, e aí teve uma vez que eu cheguei, acho que era 7h03, o cliente não deixou, meu chefe ficou puto da vida, e não, porque não sei o que, é um absurdo, e aí eu virei e falei assim, tá, eu não vou ficar trabalhando numa empresa aqui que é pra, de novo, né, pô, quero dinheiro, acho que é importante, mas eu tava triste, né, eu não tava, eu achava que era meio, era muito ruim essa forma de trabalho, então eu fiquei um mês na empresa. E nessa época, o Pedro, que era o meu professor, ele entrou em contato comigo e falou assim, olha, eu tô com a empresa aqui, eu tinha 2 sócios, os sócios eles seguiram, e eu queria saber se você quer ser meu sócio, trabalhar aqui comigo, você cresceu muito em Linux aqui e tal, eu achei bem bacana, e eu preciso de alguém para me ajudar a dar aula aqui, dar treinamento em Linux e fazer consultoria. E aí eu tive uma empresa, né, com o Pedro, em 2007, 2008, alguma coisa assim, a gente ficou acho que quase 2, 3 anos juntos. E eu me divertia bastante. Então, assim, óbvio, né, empresa no começo, então não eram rios de dinheiros, muito pelo contrário, então tinha mês que a gente pagava para trabalhar, tinha uma carteira de clientes bacana, entre elas a gente prestava serviço para uma empresa que montava aquelas salas do Santander, né, aquelas salas de faculdade, aquelas lan houses, né? E foi uma época bem bacana, assim, eu viajei bastante, fiz muita coisa, dei muito treinamento, foi na época que eu aprendi realmente a dar treinamentos também e tal. E aí, depois de um tempo, tanto eu quanto o Pedro, eu acho que a gente já estava meio cansado de tudo. Era muito difícil na época, né? Porque você tem uma empresa que competia, por exemplo, com empresas grandes e boas, né? Tipo um For Linux da vida, uma Green. Então a gente focava muito nessa época em um outro tipo de público que queria alguma coisa mais especializada e que não fosse pagar tanto também. Né? Porque a gente sabia, a gente era um escritório ali no Bom Retiro, vinha muito aluno da FATEC e por aí vai. E aí dessa época, então eu pulei bastante. Dessa época eu estava fazendo a pós-graduação em segurança da informação, e aí um amigo meu trabalhava numa empresa de segurança lá na Faria Lima, de segurança da informação, e me chamaram para ir trabalhar lá. Então eu falei pro Pedro, né, Pedro, assim, eu acho que está na hora da gente encerrar a sociedade, eu recebi uma proposta, foi super tranquilo, né, e aí eu fui para Faria Lima, eu fui trabalhar nessa empresa de segurança da informação. E essa foi uma época assim que o meu salário ele subiu um pouquinho, mas ele não subiu muito também. E eu comecei a aprender muito a parte de Unix, né? Porque eles jogavam assim, tudo que tinha tela preta, jogava pro time de Unix lá. Então era mainframe. Ah, pega aí, você, pô, mas mainframe não tem nada a ver com AIX, né, Linux.
pega aí, HPUX, Solaris e por aí vai. Então eu aprendi a me virar muito nessa época, a pesquisar e tal. E aí eu acho que foi nessa época que eu desenvolvi um outro skill que eu acho que é muito importante na nossa área, que é o aprender a pesquisar. Não é ser como é que é, o engenheiro full stack overflow, né, que você só vai e faz Ctrl+C, Ctrl+V do Stack Overflow, mas eu tinha que me virar e ler muita documentação e saber onde achar as coisas para fazer propostas de melhoria de segurança em ambientes dos clientes. E aí fiquei um ano também nessa empresa, aí eu e mais dois amigos meus dessa empresa, a gente virou assim, a gente estava um dia no bar, né, e eu falei assim, pô, abriu um concurso do Serpro aqui, vamos prestar? Ah, pra quê? Não, vamos prestar só pra ver se a gente passa. E aí eu passei, mas não foi aquele negócio assim, fizeram muitas perguntas que eu fui ganhando conhecimento do dia a dia e tal. Então eu passei nesse concurso e aí foi assim que eu terminei no Serpro. Um detalhe, acho que eu sempre me lembro na minha carreira, assim, até eu chegar no Serpro, esse período todo, que depois o Serpro foi a empresa que eu fiquei mais tempo na minha vida. Na época que eu tinha empresa, teve uma época que a gente decidiu ter um estagiário também. E aí eu abri, né, o pedido de currículos e tal, e recebi acho que 15 ou 20 currículos. E aí eu recebia de tudo. Eu recebia gente que tinha 50 certificações para estágio, né? Eu recebia gente que tinha trabalhava, falava assim, eu sei fazer um monte de coisa. Mas na prática, como eu sempre fui uma pessoa muito prática, eu chamava todo mundo para as entrevistas e falava assim, ó, eu quero, por exemplo, que você faça sobe um servidor web aqui para mim. Mas eu nunca fiz isso. Fala assim, cara, você pode usar o Google, você pode fazer o que você quiser. Você tem essa maquininha aqui com Linux, eu quero que você suba um servidor web. Não precisa configuração nenhuma. Eu quero que ela me mostre um Hello World. E o que me chamou muito a atenção é que essa galera toda que tinha um monte de certificações, um monte de coisa, eles não conseguiam pesquisar. Eles não sabiam pesquisar. E o estagiário que eu contratei, na verdade, na época, ele era um cara que ele fazia faculdade, ele trabalhava como atendente no Girafas, né, na rede de fast food aqui de São Paulo, e ele foi o que foi melhor, porque ele virou e falou assim, eu brinco aqui no fim de semana, eu não sabia nem como é que subia um servidor web, mas ele em 3 horas, ele foi lá e fez um monte de atividade, e o que ele não sabia, ele ia lá e me perguntava, então isso que me chamou muito a atenção, né, eu acho que um bom profissional, no final, para você se tornar um bom profissional, você tem que saber duas coisas. Você tem que saber pesquisar e você tem que saber perguntar. Eu acho que na hora que você aprende a fazer essas duas coisas, você consegue se dar bem assim em qualquer área. E aí, assim, essa foi a história, né? A história paralela de quando eu tinha empresa e tive um estagiário. Aí fui para a empresa de segurança da informação e depois terminei lá no Serpro e prestei o concurso e passei e fiquei no Serpro aí por 11 anos. É muito bacana essa evolução toda, essa história toda também. Também o papo do mar aí motivando você a fazer o concurso e entrar no Serpro, né? Ricardo, talvez alguns da nossa audiência aqui não saibam o que é o Serpro e a importância e a representatividade do Serpro na esfera de tecnologia no Brasil. Dá para você explicar um pouquinho o que é o Serpro, qual é a responsabilidade que o Serpro tem dentro do governo do Brasil, o que essa empresa faz e já fez historicamente? Sim, então assim, eu acho que o Serpro, ele é mais conhecido no mercado por ser a empresa que faz o programa da declaração do imposto de renda, né? Então, vamos dizer assim, é a empresa que todo mundo, sempre que eu falava que eu trabalhava no Serpro, a galera virava e falava assim, então você é o culpado por eu pagar os impostos. Fala assim, não, eu pago igual a todo mundo e eu odeio pagar essa quantidade de impostos igual a todo mundo. Mas assim, toda vez que você emite uma CNH, né, todo o ciclo de vida de uma carteira nacional de habilitação, incluindo as multas ou incluindo transferência de documentos, todas as vezes que alguém precisa abrir ou fechar uma empresa, ou que alguém tem, o Ministério do Meio Ambiente quer fazer, por exemplo, algum mapeamento de alguma coisa, o Serpro, de alguma forma, ele está envolvido. Tá? Então, o Serpro ele é a empresa de processamento de dados, né, de tecnologia da informação do governo federal, e existem três, na verdade, né? Então tem o Serpro, que é do Ministério da Economia, a Dataprev, que era na época do Ministério da Previdência, e hoje os dois estão abaixo do Ministério da Economia, mas que cuida de toda a parte de INSS e FGTS, e o DataSUS, né, que era eu não sei se ele ainda existe o DataSUS, mas que é da parte de saúde, né? Então eram três empresas, na minha visão, eu sempre achei que uma empresa única poderia fazer melhor do que essas três, mas aí eu acho que a política não se
não se entra muito no mérito, né? E o Serpro, então, ele assim, em todo esse período que eu fiquei lá, eu entrei achando que eram poucas coisas, que era só a Receita Federal, e na verdade a Receita Federal ela é o maior cliente do Serpro, mas ele não era o único. Então toda a parte do judiciário da economia, né? Então, Procuradoria da Fazenda, Defensoria da Fazenda, passava pelo Serpro. Toda a uma parte de meio ambiente, Presidência da República, conectividade de todos os órgãos federais, era tudo do Serpro. Então, assim, era um mundo. Né? Na época que eu entrei, era uma empresa de 12 mil funcionários, hoje tiveram alguns programas de demissão voluntário e tal, então está em 8 mil, mas era uma empresa que conta, por exemplo, com 2 mil desenvolvedores só para criar sistemas de atendimento a esses órgãos, mas também ao cidadão. Na época que eu saí, a gente tinha o principal sistema, ele inclusive apareceu recentemente na mídia, né, que é o GovBR, que eu acho que todo mundo conhece hoje em dia. Então, hoje, tudo que você quer fazer aqui dentro do Brasil, que você queira, por exemplo, emitir um documento, ou fazer alguma coisa assim, ou todos os portais, você entra no GovBR e aí você vai cair dentro de alguns sistemas que estão atrás de um single sign-on único, vamos dizer assim, um catálogo de serviços, né? Abrir empresa, eu nem lembro mais, alistamento militar, tudo isso. E aí todos esses sistemas, eles foram desenvolvidos pelo Serpro e eles são mantidos pelo Serpro nos data centers do Serpro aqui no Brasil. Todo esse ciclo fim a fim de produção de sistemas. E mais recentemente, né, quando eu estava saindo do Serpro, agora toda a parte de cloud computing também do governo federal. Ô, Ricardo, você falou sobre data centers, você falou sobre cloud computing. Conta um pouquinho pra gente a experiência que você teve na sua vida aí dentro do Serpro também. E também toda aquela base de Linux que você teve. E conta pra gente um pouco como é que se deu essa evolução do que a gente conhece como data center, né? Aquele monte de computador junto num espaço físico lá. Como é que se deu essa evolução do data center para cloud computing? Explica um pouquinho para a gente também sobre o que é cloud computing. Beleza, bacana. As empresas antigamente, né, eu falo antigamente, mas de 10 anos para trás, ou de 8 anos para trás, quando você queria colocar um serviço em produção, você tinha que ter uma série de computadores, né, que pudessem atender aos requisitos dos seus usuários. Então, um servidor web, um servidor de e-mail, alguma coisa do tipo. Você precisava ter toda uma estrutura que sustentasse isso. Então, as empresas, para elas produzirem os serviços delas, elas precisavam fazer todo um investimento em infraestrutura. Salas com ar-condicionado, com no-breaks, comprando equipamentos, aí esses equipamentos eles depreciavam, ou eles ficavam muito velhos, ou o uso do seu sistema crescia, e a escalabilidade, esse não era um modelo escalável. Tá? Então, por exemplo, eu não vou entrar em detalhes do Serpro, até por questão de sigilo, né? Mas, por exemplo, o Serpro ele tem um número de data centers, né, de data centers no Brasil. Dentro dessas salas especializadas, blindadas, com sistemas de incêndio, anti-incêndio, ar-condicionado e tal, você tem uma série, né, uma porrada de servidor, um monte de máquina, hacks, equipamentos de rede dos mais variados, e esses equipamentos eles depreciam também, né? Então, a gente, por exemplo, eu estava conversando, por exemplo, desse sistema, do GovBR, né? E é uma situação engraçada, porque cada vez que, por exemplo, o governo lançava um serviço novo que atendesse uma quantidade muito grande da população, por exemplo, o auxílio, algum auxílio emergencial, enfim, e anunciava-se no Jornal Nacional, a gente brincava que existia o efeito Jornal Nacional no sistema, que era quando a gente descobria que alguma coisa entrava no ar antes de avisarem a gente também descobria pelo Jornal Nacional, e aí a quantidade de pessoas acessando era tão grande que a quantidade de equipamentos alocados para aquele serviço não dava conta da demanda. E ao mesmo tempo assim, pronto, passou a demanda, se eu colocasse muitos equipamentos, aqueles equipamentos eles iam ficar ociosos lá. Essa sempre foi a forma de se fazer infraestrutura antes de cloud computing. Aí a Amazon na época ela não era uma empresa de TI, ela era uma empresa de livros, né, de normal de e-commerce. E eles tinham muitas máquinas que ficavam paradas fora da época da Black Friday,
por exemplo, nos Estados Unidos, né? Então, eles tinham essas máquinas, eles compravam essas máquinas, eles não podiam deixar de entregar na Black Friday, mas fora da Black Friday ficava parado. Ou então eles tinham máquinas que elas entravam numa pré-obsolescência, né? Então, pô, a gente precisa de máquinas maiores, o que a gente vai fazer com essas máquinas aqui que tem 2 anos? E aí eles viram que eles poderiam alugar essa capacidade computacional para empresas que quisessem, por exemplo, ter uma infraestrutura para produzir os seus serviços sem precisar pagar por toda essa infraestrutura de data center, de ar-condicionados e por aí vai. E aí, efetivamente, surgiu o cloud computing, que é a brincadeira que existe, pelo menos na época que surgiu, é que nada mais é do que o computador de outra pessoa. E era o que a Amazon fazia. Então, eles pegavam essas máquinas que eles tinham, utilizavam-se de tecnologia de virtualização e coisas que eles desenvolviam internamente, você ia lá e falava assim, Amazon, eu preciso de uma máquina aqui com 4 GB de RAM para produzir o meu serviço, que nem a gente está gravando aqui no Zencast agora, né? Provavelmente está rodando uma infraestrutura de nuvem. Se todo mundo resolver gravar ao mesmo tempo, o Zencast só vai lá e fala assim, eu preciso de 5, 6, 7, 8 máquinas para atender esse meu momento, a hora que acabar eu não quero mais, eu desaloco e fica para outra pessoa. Então mudou-se a forma de provisionar a infraestrutura e você passou efetivamente a pagar por uso. Enquanto eu estiver usando a máquina eu pago, depois que eu não precisar mais eu devolvo. Se eu precisar escalar na Black Friday eu pago por isso, eu posso acabar pagando a mais por conta da lei da oferta e procura, mas aí eu também vou lucrar mais porque eu estou atendendo todos os meus usuários da Black Friday, acabou, eu reduzo de novo. Então a Amazon acabou lançando esse novo modelo de infraestrutura. E isso veio junto, na verdade, se você olhar um pouco o passado, a história de tecnologia, foi junto com o surgimento das startups. Então começou a surgir muito mais startup na época. Por quê? Porque antigamente, quando você tinha uma startup e você queria botar, por exemplo, um projeto no ar, né, fazer uma prospecção, você tinha que alugar um servidor, você tinha que alugar alguma coisa num data center, ou você tinha que ter alguma empresa que patrocinasse, por exemplo, a sua infraestrutura. E para as startups ficou muito mais fácil. Pô, eu quero fazer aqui uma prova de conceito aqui de uma coisa, de um produto que eu quero lançar. Ele vai numa Amazon, vai num Google, vai numa Microsoft, numa Azure da vida, né? Hoje existem vários provedores de nuvem, pega a capacidade computacional que ele precisa para mostrar, para fazer aquela prova de conceito, e pô, deu certo, ele só vai pegando e vai crescendo. Então, essa foi a mudança que a gente teve dos data centers para a nuvem. Mas lembrando que, por exemplo, a Amazon, o Google, a Microsoft, eles têm os data centers deles, né, onde eles rodam os serviços de nuvem que eles fornecem para nós. E se algum dia vocês tiverem a oportunidade de visitar um data center de alguma empresa, por menor que seja, porque estão acabando os data centers, visitem, é muito legal, assim, você ver aquele monte de equipamento, fica pensando que a quantidade de informação que transita naquele espaço, assim. Ô, Ricardo, isso é fantástico, né? O conceito que você explicou aqui de auto-scaling, né? Você tem a necessidade de mais recursos, aquilo você amplia a quantidade de computadores disponíveis para uma determinada aplicação dinamicamente. Se aquela demanda cessou, né? Como você deu o exemplo aqui da Black Friday, tem menos gente comprando no final do dia e tal, final da sexta-feira ou do dia do Black Friday lá, e aquilo faz o downscaling, né? Você reduz aqueles recursos que você está usando. Uma coisa extremamente interessante, tudo automatizado para viabilizar a velocidade que tem que ter para satisfazer a demanda que está tendo sobre aquela aplicação. E nesse meio de nuvem, você mencionou virtualização também, você tem uma empresa gigante nesse segmento que é a VMware, né? Que é a empresa que você está trabalhando atualmente. Conta um pouquinho para a gente como é que foi a tua transição do Serpro eventualmente para VMware, como é que foi isso? Beleza. Até o momento que eu trabalhava no Serpro, eu sempre fui muito focado na área de sysadmin, né? Eu sempre fui muito mais do lado operação da coisa, servidores Linux, performance, por aí vai. Em 2015, 2016, mas foi 2014, 2015. Eu estava muito incomodado com uma situação que era a seguinte: a gente tinha 2.000 e tralala desenvolvedores, 100 pessoas na infraestrutura, né? Na época eu era líder, não era gerente, né? Mas era tipo um líder do time Linux lá junto com o restante da galera, com algumas outras pessoas que cuidavam mais de Windows, né, e tal. E eu estava muito incomodado com o seguinte: a gente levava quase um mês para entregar a infraestrutura para os desenvolvedores. Então, a área de infraestrutura, ela era o gargalo, e sempre existiu muito essa briga dentro da área de TI, até alguns tempos atrás, né?
Depois eu vou até recomendar um livro para quem ainda não leu, mas sempre existiu essa discussão interna, né? E eu ficava muito incomodado porque, assim, por mais que a gente se esforçasse o máximo para entregar esses servidores no prazo, né, esses equipamentos no prazo, sempre ia ter um atraso da área de redes, ou sempre ia ter um atraso da área de segurança, ou às vezes acontecia da gente entregar para o desenvolvimento virar e falar assim: ah, não, eu pedi prioridade para entregar esse sistema porque eu sei que vocês demoram, mas o nosso sistema só vai entrar no ar daqui 3 meses. Isso sempre me emputeceu muito, porque não existia uma gestão certa de prioridade e era tudo muito artesanal. Então, nessa época, eu conversei com um gerente meu, né, que era o Lorival, que está até hoje no Serpro, e falei, cara, eu estou muito incomodado com essa situação. E eu acho que a gente precisa mudar. Mas para a gente conseguir mudar isso, eu vou precisar sentar com outra pessoa que esteja incomodada com isso também, pedir uma transferência para algum lugar onde eu não esteja mais, como é que fala, contaminado com essa minha raiva de tudo que está acontecendo. E eu use essa raiva para o bem, né? Então, para realmente assim trazer uma melhora na vida dos desenvolvedores aí. E aí eu fui transferido para Brasília na época. E para quem me conhece sabe o sacrifício que foi para mim eu ser transferido para Brasília, porque eu sempre odiei aquela cidade. Tá? Nada contra as pessoas, pelo amor de Deus. Eu não gosto de Brasília porque eu sempre achei que era uma cidade muito seca para mim. Você não faz nada sem carro lá, né? Então eu morei minha vida inteira em São Paulo e eu não gostava, eu achava que era uma cidade muito, sei lá, morta, muito artificial. Mas tenho muitos amigos lá, sempre gostei muito das pessoas que estão lá. Acho que é a época que eu mais engordei na minha vida, porque eu não tinha família lá, eu só saía com a galera e ficava indo fazer churrasco. Mas enfim. E aí eu me juntei com uma outra pessoa na época, né, que era o William, e a gente sentou e falou assim, cara, a gente precisa resolver esse problema aqui, agora eu mudei pra cá. Vamos pegar todo esse processo, a gente tinha um processo numa folha A2 de como é que era todo o ciclo de criação de infraestrutura para um sistema no CERP. E vamos automatizar. E aí a gente começou a fazer automação em cima de uma ferramenta da VMware que chamava Orchestrator, né? vRealize Orchestrator na época. Que você escrevia coisas em JavaScript, né? E JavaScript era até que tranquilo de aprender. E a gente pegava assim, pô, legal, agora o processo de pedir hostname. Então eu tinha que entrar num sistema, falar assim, eu preciso de um hostname para tantos servidores. Então a gente foi lá, conseguiu o código-fonte do sistema, criou uma API e pronto, ia lá. Ah, agora para pedir IP. Ah, agora para criar o servidor dentro do VMware. Ah, agora para fazer a análise de vulnerabilidade dos servidores. Então a gente aos pouquinhos a gente foi pegando esse processo e foi automatizando de uma forma que depois de um ano que fiquei eu, William, uma outra pessoa que era o Atos, né, trabalhando nisso, a gente conseguiu reduzir de 3 semanas, 4 semanas para um dia, né? Às vezes levava um pouco mais por conta da análise de vulnerabilidade, por conta de regra de firewall. Então, regra de firewall não tinha como ser automatizado na época, era um processo manual, então a gente levava um dia para criar o ambiente e o pessoal de segurança levava 5 dias, por exemplo, para criar uma regra de firewall. E isso começou a mostrar, né, evidenciar um pouco os outros gargalos do processo. E eu usei muito isso para aprender. Acho que foi na época que eu desenvolvi meus soft skills, entre aspas, né? Porque eu tinha que lidar muito forte com a política dentro da empresa. Porque você tinha o cara que ele era o responsável a vida inteira dele por alocar IP. E aí, a partir do momento que você vira e fala assim, ó, eu vou automatizar o seu trabalho, você automaticamente ganha uma resistência de alguém que vira e fala assim, pô, então você vai acabar com o meu trabalho. Mas ele fala assim, não, sim e não, né? Você vai ter que buscar alguma outra coisa para fazer que não seja só ficar controlando uma planilha de IPs. A gente ganhou muita resistência na época, muita. E foi acho que a época que eu mais desenvolvi meus soft skills de gerência e de discussões, né, de argumentação. Nesse ano que eu morei em Brasília, eu acabei ficando muito tempo em contato com algumas outras pessoas que também tinham muitas ideias e não conseguiam colocar essas ideias em prática, porque sempre tinha a questão da politicagem, sempre tinha a questão do isso aí que vocês vão fazer é ruim para a empresa, ou é ruim, sei lá o que, sempre foi assim, né? A gente ouviu muitas vezes, ah, não, mas aí sempre foi assim, por que vocês vão mexer nisso aí agora? Só que, como eu falei no começo, né, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca me acomodei muito com o fato de, pô, sempre foi assim, então significa que não pode melhorar. E aí eu acabei tendo muito contato com essas pessoas, ia muito para bar com elas e tal. E aí, quando eu voltei para São Paulo, uma dessas pessoas que era o Thiago, mais recentemente era diretor da DataPrev, agora, né, mas na época a gente era tipo analista junto, e depois ele voltou pro Serpro, ele virou para mim e falou, Katz, vamos olhar uma forma de melhorar ainda mais o que vocês fizeram? Nesse negócio de automação toda, porque a automação ainda assim era o cara da infraestrutura que ia lá, clicava e falava assim, eu preciso de tantos servidores configurados assim para entregar para o desenvolvimento.
E se a gente entregasse tudo isso para o desenvolvimento e o cara da infraestrutura fosse responsável só por cuidar da infraestrutura mesmo, né? Então de performance e tal. E aí nessa época a gente começou, em 2015, 2016, a pensar em usar o Kubernetes dentro da empresa, que foi assim, como é que a gente consegue entregar para o desenvolvedor uma plataforma que seja escalável, segura, né? Que ele consiga mexer nas configurações, mas ele não impacte em outros sistemas aqui, e a gente consiga diminuir ainda mais esse negócio de um dia para, por exemplo, sei lá, desenvolvedor, faz você aí, eu não quero nem saber o que está acontecendo. Só que para a gente fazer isso, eu precisei aprender a desenvolver. Por quê? Porque primeiro eu precisava entender o que os desenvolvedores eles queriam. Segundo, que o Kubernetes na época ele era muito embrionário, então trabalhava dentro dessa parte do Kubernetes no comecinho, né? Era eu, um cara do desenvolvimento que hoje em dia está na operações, que é o João Moraes, e mais algumas outras pessoas, e a gente já falou assim, tá, o Kubernetes ele não tem tudo que a gente precisa. Então a gente precisa realmente assim começar a contribuir de volta, porque se a gente fizer um fork, depois a gente vai ter que manter esse fork e vai ser muito ruim para a empresa, se algum de nós sai, se acontece alguma coisa. E em contrapartida, eu posso aprender a desenvolver e devolver para a comunidade, porque provavelmente existem outras pessoas com o mesmo problema que a gente, ou vão ter esse mesmo problema que a gente. Então eu aprendi a desenvolver nessa época, efetivamente em Go, né, para conseguir contribuir de volta para a comunidade. E aí foi nisso que surgiu dentro do Serpro o projeto Estaleiro, que era o projeto que eu conduzia lá, que era a plataforma como serviço para a produção dos serviços do governo federal. A gente mexia muito com Kubernetes, a gente mexia muito com tecnologias inovadoras. Eu ouvi muitas vezes de muitas pessoas coisas do tipo, em 2016, pô, mas isso é uma tecnologia muito nova para o governo federal, de pessoas de fora do Serpro. E aí eu virava e falava assim, não, mas por quê? Não, porque o governo sempre foi tido como ser muito burocrático, muito devagar, e isso me incomodava e ao mesmo tempo me dava um orgulho, porque eu virava e falava assim, pô, as pessoas não têm noção do que a gente faz aqui dentro da empresa, né? Então, uma empresa que lida aí com, sei lá, milhões de transações por dia, o nosso cluster Kubernetes, ele, em horários de pico, né, nesses efeitos de jornal nacional, ele batia, sei lá, 30 mil, 40 mil requisições por segundo, e as pessoas não tinham noção da quantidade de tecnologia que existia e existe por trás disso, para que a gente conseguisse atender essa demanda das pessoas, né? Então, a gente estava sempre evoluindo. Eu tinha uma equipe que eu senti muita tristeza quando eu saí do Serpro, porque eu tinha uma equipe que era fantástica, que trabalhava comigo, né? Eu já era gerente deles na época, mas era muito bom. A gente sentava e discutia e sempre estava pensando assim, pô, como é que dá para melhorar? Ah, pô, mas eu não sei fazer isso aqui, né? Isso aqui é muito novo. Sei lá, algum analista virar para mim e falar assim, então, bicho, você faz assim, ó, tira uma semana aí para você estudar e semana que vem você vai ensinar para todo o resto da equipe o que você aprendeu. E foi nessa época que a gente começou a aprender realmente, assim, eu e outras pessoas a desenvolver, e eu comecei a ir um pouco mais para o lado de desenvolvimento, né? Então, buscando devolver para a comunidade, não só ser aquela pessoa que, tipo, eu vou consumir um software, e se tiver alguma coisa ruim, eu vou abrir uma issue no GitHub e falar que é tudo uma porcaria e não devolver. Então eu comecei a realmente me engajar em desenvolvimento com isso. E aí eu acabei indo parar na VMware assim depois, porque realmente eu me envolvi muito com muitas pessoas, e aí um deles me chamou e falou assim, pô, você não quer vir aqui para VMware e ajudar a gente a trabalhar aqui em coisas do Kubernetes, ou trazer a sua experiência de cloud computing, de montar uma plataforma de cloud para alguns projetos nossos aqui, e aí eu acabei indo. Isso é fantástico, né? E é interessante também o poder da rede social, né? O poder de você se envolver em alguma coisa como você se envolveu, começou a contribuir, começou a produzir alguma coisa, eventualmente alguém vê o seu trabalho, vê o que você está fazendo, reconhece o que você está fazendo e te abre uma porta para ir para uma organização como é a VMware, né? Mas você falou várias coisas interessantes aqui, eu vou te pedir para você falar um pouquinho mais sobre que negócio é esse de Kubernetes, né? Que nossa audiência, basicamente, aqui a gente tem um volume grande de iniciantes, que é pessoas que estão tentando fazer um Hello World, né? Mas conta pra gente um pouquinho sobre a importância do Kubernetes na cloud computing, né? Essa ferramenta de orquestração de workloads e containers e tudo mais, os pods, as diversas facetas do que é esse universo enorme que é o Kubernetes. E conta um pouquinho sobre o Kubernetes e aproveitando também, conta um pouco pra gente como é que foi a tua entrada como colaborador na CNCF, na Cloud Native Computing Foundation. Explica um pouquinho pra gente. Beleza. Ó, eu vou pedir desculpa porque eu falo pra caramba, tá, Marcelo? Então, assim, você pode me, inclusive, falar, ô, tempo aí.
Perfeito, problema algum, prazer. Beleza. Então, assim, Kubernetes, na verdade, né, tem uma pronúncia certa, eu nunca sei falar. Ele surgiu da experiência do Google na produção de serviços deles. O Google, na época, ele utilizava uma tecnologia para o Linux deles que não era nada inovadora, mas que poucas pessoas sabiam que existia, que era a tecnologia de containers, né? Então, você pegar uma máquina e você segmentar, né? Então, criar uma área separada, vamos dizer assim, para cada uma das aplicações. Aí eu recomendo depois para quem quiser dar uma pesquisada melhor sobre o conceito de containers. E por que eu falo que ela não era inovadora? Porque você tinha outros sistemas operacionais à época que já trabalhavam com esse conceito de container, que você compartilha o kernel, né, e você segmenta ali a área de rede e a área de processamento. Então, o FreeBSD tinha o Jails, o Solaris na época, né, tinha os Zones, e o Linux ele tinha o cgroups. E aí o Google, ele, na verdade, assim, uma outra empresa de alguns, acho que eles eram ex-funcionários do Google, eu não tenho certeza agora, mas eles trouxeram a ideia de você popularizar essa tecnologia de containers que o Google usava dentro para todo mundo. E surgiu o Docker. Então essas pessoas, acho que é o Salomon e outros, né, eles falaram assim, pô, esse tipo de tecnologia que o Google tem dentro dele tem que ser acessível para as outras empresas, porque com certeza existem outras pessoas que precisam da reproducibilidade de ambientes que o Google tem. Outras empresas elas precisam dessa agilidade e de utilizar de toda essa parte de segurança, mas performance, até essa forma rápida de se configurar um ambiente que o Google utiliza em cima de containers. Então fundaram a empresa Docker, né? A Docker. E a empresa Docker nada mais fez do que popularizar o uso da tecnologia de containers que já existia dentro do kernel Linux há algum tempo atrás, que o Google já utilizava há algum tempo atrás, mas transformando isso numa simples linha lá de um Docker run alguma coisa e ele baixa uma imagem e executa. Só que, assim, o Google ele já utilizava essa tecnologia há muito mais tempo e eles sabiam da dificuldade que existia, na verdade, não era na utilização da tecnologia, mas na gestão disso, na orquestração disso. A gente brincava, quando começou a virtualização no Serpro, a gente brincava assim, pô, máquina física, você sabe a quantidade que tem, né? Você tem lá 300 servidores físicos e é isso que você tem. A partir do momento que você começa a virtualizar, isso multiplica-se por 10, 15, 20 vezes, né? Então o pessoal tá falando assim, máquina virtual é coelho. E realmente, eu entrei no Serpro, tinham, sei lá, 100 servidores físicos e quase nada de virtual. Quando eu saí, passava de 12 mil servidores virtuais e 400 servidores físicos. Então, é uma proporção muito grande. E aí, quando você pensa em containers, isso ainda se multiplica muito mais, porque você tem aquela possibilidade de, na verdade, você criar alguma coisa que vai executar durante um determinado momento de tempo, e aí você acabou de usar, ele vai lá e destrói, né? A ideia de um container é ele ser efêmero, né? Você vai, cria, executa, morre, vai, cria, executa, morre. Aí então, assim, o Google já sabia da dificuldade que eles tinham de orquestrar aquilo tudo. Como é que você cria, como é que você trabalha a conectividade desses containers? Como é que você trabalha a gestão de capacidade desses containers? E aí eles têm um sistema dentro lá que chama Borg, que é o sistema de orquestração de containers do Google. Então, é o sistema que um desenvolvedor do Google, quando ele quer botar algum serviço novo no ar, alguma versão nova do YouTube, do Gmail, né? Eles têm, na verdade, como se fosse um framework que eles só podem mandar um determinado programa de uma determinada forma, num determinado modelinho, para o Borg, e aí o Borg vai pegar aquele programa e vai schedular e vai orquestrar dentro de um dos data centers do Google, trabalhar com alta disponibilidade e transformar num container e por aí vai. E aí o Google viu que eles não queriam abrir, na verdade, o código do Borg, né? Porque o Borg ele era muito focado no modelo de negócio do Google, mas que eles poderiam trazer e transformar essa experiência que eles tinham dentro do Google em orquestração de containers e devolver para o mercado, né? E devolver para os profissionais de TI. E aí assim surgiu o Kubernetes. Então o Kubernetes, na verdade, ele surgiu da experiência que algumas pessoas do Google que tinham isso com o aval do Google, né? Obviamente, mas essas pessoas elas tinham essa experiência na orquestração em massa de containers e devolver para os profissionais e no final como virou, vamos dizer assim, um modelo padrão para que todo mundo que tem um sistema que vai rodar numa série de containers distribuídos e tal, possa utilizar o Kubernetes para fazer toda essa camada de orquestração. E assim que ele surgiu. Aí o Marcelo me perguntou como é que eu comecei a contribuir para o Kubernetes. Então, assim,
Eu já contribuía, na verdade, para algumas partes do Kubernetes, e aí eu contribuo até hoje, né, que era especificamente a camada de redes, de roteamento, que é o Ingress, né, o Ingress Controller Nginx. Então, como a gente tinha muitos serviços dentro do Serpro, que apesar deles rodarem na infraestrutura cloud native, né, rodar num Kubernetes, eles ainda utilizavam de algumas tecnologias um pouco obsoletas, que demandavam algumas especificidades. Então, você tinha, por exemplo, aplicações que precisavam de afinidade de sessão. Para quem não sabe o que é afinidade de sessão, você tem, por exemplo, vamos dizer, você tem uma página web lá, um sistema que ele está rodando e ele roda em 10 servidores ao mesmo tempo. Quando você, como usuário, vai e abre aquele sistema, por exemplo, você tem que sempre cair no mesmo servidor. Se você tem um cara na frente balanceando e te jogar num outro servidor diferente, você vai tomar um erro, porque a aplicação ela não faz um compartilhamento do estado dela, então o outro servidor não sabe em que tela que você estava, o que você estava fazendo e por aí vai. E o Ingress no Kubernetes não suportava a afinidade de sessão, então eu fui lá, né, eu aprendi a desenvolver e falei assim, pô, legal, e mandei o meu pull request para lá e falei, ó, a gente precisa disso, acho que dá para fazer assim, pode ser? Pode, foi aceito. A segunda contribuição que eu fiz dessas maiores é porque os sistemas do governo, eles têm muito o lance da autenticação mútua, né, do eCPF, do SNPJ, e tinham muitos sistemas que queriam utilizar o estaleiro e não podiam porque eles tinham autenticação mútua e o Ingress não suportava. Então a gente foi lá, eu fui lá desenvolver algumas coisas, o João também a gente devolveu. Mas até o momento eu fazia muito esse desenvolvimento, ele era orientado ao Ingress, né, a essa parte específica do Kubernetes que não era core do Kubernetes. Em 2019, eu tive a oportunidade de ir pelo Serpro, né, eu, o João e mais uma pessoa que era o Breno, para o KubeCon em Barcelona. E um amigo meu, o Iago, ele virou para mim e falou assim, cara, e ele já era contribuidor do Kubernetes, ele virou para mim e falou assim, vai no Contributor Summit, que lá eles vão te ensinar como é que é o fluxo de contribuição para o Kubernetes. Eu falei assim, pô, bacana, então eu vou. E aí eu fui no Contributor Summit, aprendi algumas coisas, tive contato muito bacana, né, com essas pessoas que fundaram o Kubernetes, inclusive, essas pessoas que eram do Google, algumas não são mais do Google, algumas estão na VMware, tipo o Joe Beda, outras ficaram no Google, e eu me senti muito bem, porque eu vi que era uma comunidade que ela era muito inclusiva, né, no sentido de, pô, eu sou novo, eu nem sei desenvolver direito, e mesmo assim as pessoas elas estão dispostas a me ensinar. Eu tenho um cara da Microsoft, um cara do Google, um cara da Amazon revisando o meu código, pô, logo eu que nunca nem desenvolvi nada na vida. Então eu me senti mais motivado cada vez mais para participar da comunidade. Então, tratar issue, entrar nas reuniões da comunidade e realmente dar minha cara a tapa de tipo, precisa implementar alguma coisa, alguém faz aí? Pô, eu nunca fiz, mas manda aí, vou tentar fazer. E vocês me ajudam e vocês me xingam qualquer coisa se eu estiver fazendo alguma coisa errada. E nesse KubeCon também, nessa época, eu já era um dos organizadores dos meetups aqui em São Paulo, de Kubernetes e de Cloud Native, né? Junto com outras pessoas, com o Duboc, com o próprio Iago. E me incomodava, na verdade, que a CNCF ela tinha os embaixadores, né, dentro do mundo, então você tinha pessoas que eram super famosas, assim, que eram líderes locais, e no Brasil você não tinha ninguém. E não é que eu queria ser, muito pelo contrário. Eu, na verdade, eu levei essa provocação porque eu sabia que muitas pessoas que eram muito melhores que eu e são muito melhores que eu tinham se candidatado a ser embaixadores no Brasil e nunca tinham tido retorno nenhum da CNCF. Tipo, pô, e aí? Não tem ninguém no Brasil, né, de embaixador. Só que aí o tiro meio que saiu pela culatra, porque eu chamei a CNCF para conversar e aí umas semanas depois eles me colocaram como embaixador. E aí eu virei e falei assim, pô, o que eu vou fazer como embaixador aqui? Eu sou um cara que eu sou técnico, né? Eu, assim, entre aspas, eu gosto de meter a mão na massa, escrever artigos às vezes e tal, mas eu acho que tem pessoas melhores, mas eu aceitei o desafio. Na verdade, já existiam outros embaixadores no Brasil, do Brasil, mas que eles não moravam no Brasil, né? Então eu aceitei e aí acabei virando embaixador da CNCF na época. E desde então, assim, na medida do possível e do que meu tempo permite, eu tento, o pré-pandemia, né, também, eu tentava organizar os eventos, trazer mais conhecimento para a galera, tentar ser até esse ponto de ligação com pessoas novas que querem se envolver com Kubernetes, com a comunidade propriamente dita. Então, inclusive, eu me boto à disposição para quem estiver ouvindo assim, pô, tenho dúvida, queria aprender, queria começar a contribuir. Como é que foi? Eu tô sempre online no Slack e no Telegram, né? Então eu adoro, assim, acho que é um dos momentos prediletos para mim, assim, é quando um brasileiro consegue fazer a sua primeira contribuição em algum projeto do Kubernetes. Eu fico super feliz, porque eu acho que é uma forma de
incentivar, na verdade, as pessoas a conseguirem o que eu consegui hoje também, onde eu consegui chegar. Isso é bacana demais, né? Isso também você vê a influência e a importância do Kubernetes também para o crescimento da nuvem pelo mundo, os serviços de nuvem pelo mundo. O Ricardo, conta pra gente, você está lidando com essa área de cloud computing, você está ligando com empresa de ponta como a VMware, você está trabalhando com um produto de ponta como o Kubernetes também, você é colaborador da CNCF, você é o embaixador, né, e do assunto. Quando você olha assim no universo de tecnologia, tem alguma coisa que você não trabalhe hoje, mas que você admira, que você gostaria de estar muito trabalhando com esse segmento da tecnologia, considerando que você tá na crista da onda, como a gente fala no Brasil, você está lidando com o que tem de mais moderno em termos de tecnologia. Tem mais alguma coisa que te interessa, que você acharia interessante? E por quê? O que você acha que seria interessante estar trabalhando com essa outra coisa que você não está fazendo hoje? Conta pra gente um pouquinho. Uma área assim que eu acho que ela é um meio termo dentro da nossa área e que ela é muito bacana é a área de ciência de dados. Eu não me vejo trabalhando com ciência de dados, porque eu acho que ela exige não só uma lógica muito grande, mas uma, vamos dizer assim, um conhecimento de matemática e tal muito grande. Mas eu acho que eu tenho para mim, na verdade, que o futuro da computação você vai estar dividido entre dois papéis. Você vai ter o cara que ele vai ser o cara que constrói a nuvem e você vai ter o teu desenvolvedor, a desenvolvedora que consome a nuvem. Você vai ter sempre esses dois papéis. A pessoa desenvolvedora que desenvolve a nuvem e a pessoa desenvolvedora que consome a nuvem. Eu acho que o papel do sysadmin ele está, na verdade, meio que fadado a deixar de existir. Não deixar de existir, mas vamos dizer assim, ser depreciado em prol, na verdade, de você ser alguém que que constrói a nuvem e sabe como aquilo ali funciona, ou você ser só pessoa que vai consumir algum serviço dentro da nuvem, não necessariamente mais infraestrutura como serviço. E aí uma área que é totalmente diferente disso e que eu acho que é muito bacana é realmente essa área de ciência de dados, porque você está usando todo o poder computacional mas não necessariamente para desenvolver um sistema novo. Você está usando isso para prever o futuro. Por exemplo, hoje em época de pandemia, né, de Covid, eu acho que a gente não chegaria, por exemplo, em uma vacina em um ano, que nem chegou, né, se não existisse muito trabalho vamos dizer assim, de cientistas de dados, por exemplo, que soubessem o que inserir dentro de um computador para que o processamento daquilo seja rápido e preciso e saia, por exemplo, um resultado de uma vacina. Ou uma perspectiva, por exemplo, de censo, ou de onde o mundo precisa mais de comida e de produção agrícola. Então eu acho que assim, tirando esses dois papéis que são realmente focados à pessoa que constrói a nuvem e a pessoa que consome a nuvem, eu acho que na minha visão, né, o cientista de dados ele vai ter cada vez mais uma importância maior no futuro, porque a gente cada vez mais gera dados, os nossos computadores, tudo hoje em dia é chipado, e a gente precisa de pessoas que saibam transformar esses dados em informação, em alguma informação que vai eventualmente refletir para o bem da sociedade, né? Então, que vai virar uma vacina, que vai virar um foco de alimentação em algum lugar, que vai auxiliar, por exemplo, sei lá, no desenvolvimento de uma nova política social. Então, eu acho que assim, eu não me vejo trabalhando com ciência de dados, mas eu acho que uma coisa muito legal, assim, você pensar que essa, na verdade, inclusive, é a evolução, entre aspas, da inteligência artificial, né? Todo mundo falava de inteligência artificial, do computador fazendo coisas automaticamente para a gente, mas acho que se você não tem cientistas de dados por trás disso, que consigam transformar essa massa de dados que a gente tem em alguma informação que seja utilizável pelos próprios computadores ou por pessoas que vão consumir aquilo, é só mais um monte de bit e byte que não serve para nada. Então, acho que é essa o futuro aí que eu vejo. E, Ricardo, você olhando para trás e tudo que você tem de experiência, que você já vivenciou aí, e pensando aqui na nossa comunidade lá dos programadores, várias pessoas começando, várias pessoas tentando entender como é que começa a programar, o que é Hello World, o que é estrutura de dados, o que é esse troço todo. Que sugestões você teria para essas pessoas que estão começando, estão assim na dúvida de por onde é que eles começam, o que eles fazem, será que esse negócio é para eles mesmo? Não? O que você recomendaria para essas pessoas que estão
começando, coisas que funcionaram para você, não funcionaram? O que que você falaria para essas pessoas que estão começando hoje e querendo seguir um caminho na área de tecnologia, área de programação e quem sabe um dia eventualmente contribuir até para o Kubernetes, né? Legal. Eu acho que uma coisa interessante que me ajudou muito, na verdade, é eu tentar entender qual o problema que eu estou tentando resolver. Então, vamos dizer assim, que você resolveu começar a brincar com Python, tá? Eu acho que hoje, se você me perguntar assim, qual que é a melhor linguagem para você começar, eu como uma pessoa de infraestrutura, né, eu acho que assim, Go, que é uma linguagem muito bacana, mas o Python para mim ela é ideal porque ela tem muita abrangência tanto na parte de ciência de dados quanto na parte de operações e por aí vai. E aí eu acho que uma forma boa de você se começar, na verdade, é você utilizar-se, por exemplo, assim, vou desenvolver um sisteminha aqui só para brincar, um sistema de cadastro. E aí, a partir do momento que você vê que alguma biblioteca que você utilize, ou que uma coisa que você faça ali, e você sinta falta de uma funcionalidade, ou você sinta falta de você veja um bug, alguma coisa assim, que você não se sinta intimidado em não procurar saber como você pode ajudar a corrigir aquilo. Né? Porque eu acho que a melhor forma de aprendizado que existe, pelo menos na minha opinião, é você, vamos dizer assim, é você no seu dia a dia vivenciar algum problema que você saiba qual que é o problema e você se propor a resolver aquele problema e não você esperar que alguém resolva ele por você. Então, para alguém que está começando hoje e que tá, vamos dizer assim, que ainda está no Hello World, a primeira recomendação que eu dou é não desista. Não é fácil no começo e não vai ser fácil no final, e vai ser sempre, e como o Marcelo comentou, quando você achar que você já entende de tudo, vai vir alguém e vai virar do avesso toda a área de TI e você vai ter que aprender um monte de coisas novas. Eu acho que é isso que é o que torna divertido a nossa área também. Acho que tem que começar simples, não tentar abraçar o mundo. Eu tenho esse problema que eu às vezes eu não consigo às vezes pensar simples, e aí eu vejo como se eu pensasse alguma coisa de uma forma mais simples, me ajudaria a entender melhor os conceitos das coisas. E não desista e saiba pesquisar. Eu acho que é tão importante quanto você saber fazer, é você saber a hora de perguntar e como perguntar, seja para um Google, seja num fórum, seja alguma coisa assim, e no final você vai buscando resolver os seus problemas. Se você vê alguma coisa que está errado e você acha que pode corrigir, ou se você só tiver a curiosidade de tipo, pô, o que acontece se essa biblioteca que eu uso aqui eu mudar de tal forma? Faça. Não sinta medo de quebrar as coisas, não. Eu acho que tudo que a gente quebra a gente consegue consertar. A parte do consertar também, seja em programa, seja num sistema operacional, faz parte do aprendizado também. Só erra quem tenta. Exato. E nessa área de programação, tecnologia, você praticar e você tentar, como você falou, é essencial, né? Infelizmente não tem como virar programador só assistindo o vídeo, não praticando, não pesquisando, não errando, né? Errar faz parte, pesquisar faz parte, como você falou aqui no começo da tua conversa aqui. E, Ricardo, e planos para o futuro? O que que você tem, o que que você tem em mente? O que que você pode compartilhar com a gente que não seja um segredo? Eu acho que da VMware eu não tenho muito o que compartilhar assim, eu nem posso. Mas na parte da minha vida, acho que da minha parte de tecnologia, né? Eu tô cada vez mais focando em auxiliar nesse componente específico do Kubernetes, que é o Ingress, né? O Ingress Nginx, e está sendo um belo aprendizado para mim, como um todo. Inclusive, o meu foco quando eu assumi esse projeto, que eu até comentei num outro podcast que eu gravei, é que eu não queria assumir o projeto para mim, até porque eu acho que é ruim para mim e para um projeto dependendo de uma pessoa só, mas eu queria formar uma comunidade de pessoas que estejam dispostas a contribuir. Então, é isso que eu tenho buscado fazer. Eu acho que assim, foram 2 anos, esses últimos 2 anos foram 2 anos muito pesados, acho que para todo mundo, de ficar em casa, pandemia, e, infelizmente, das pessoas conhecidas que foram hospitalizadas, algumas que chegaram a falecer. Então, eu planejo, para mim, pelo menos no próximo ano aí, ter um pouco mais de tempo para a comunidade, para aprender. E eu acho que é importante também, até para que ninguém entre em burnout, né? E fique aí para você que está querendo começar na área também, que você se valorize um pouco e você saiba o momento que você precisa de um descanso. Então, eu e minha esposa, a gente estava até conversando sobre isso esses dias, né? Que a gente está realmente assim pensando
Óbvio, eu vou continuar na VMware, eu gosto muito da empresa, continuar trabalhando, buscando, mas a gente tô querendo aí, pelo menos pro próximo ano, depois desses últimos 2 anos que a gente teve, aproveitar e viajar mais, porque eu estou sentindo muita falta de viajar. E aí, nesses meios tempos, né, ir em conferências, fazer eventos, a gente vai ter aí o Kubernetes Community Days Brasil em 2022, todo mundo está convidado, o evento está sendo organizado pela CNCF aí, depois de algumas ocorrências aí, né? E vai ser um evento gratuito. Então, eu acho que é uma oportunidade bacana para quem quer começar a aprender, inclusive, tecnologias cloud native, quiser aprender Kubernetes, quiser só discutir, quiser conhecer, fazer um networkingzinho, ficar de olho aí que o evento vai ser bem bacana. Então, aí meus planos para 2021, 2022 são realmente esses, assim, eu vou focar bastante na minha carreira, acho que é uma oportunidade muito boa que eu tenho agora na VMware, continuar auxiliando aí no desenvolvimento do Kubernetes e realmente aproveitar um pouquinho aí que esses últimos 2 anos foram muito pesados. Sem sombra de dúvida, Kena. Bons planos aí. E, Ricardo, você tem sugestões de livro, música ou filme para os nossos ouvintes? Não necessariamente relacionados à tecnologia, mas algo que você gostaria de compartilhar aqui como sugestão? Sim, em relação a livros, tem um que eu acho que é muito legal para quem está começando ou quem quer entender um pouco mais, que acho que rola aquela coisa toda do o que é o DevOps e tal também, né? Que ele chama Project Phoenix. Eu não sei se alguém já comentou desse livro no passado aqui no podcast, mas eu acho que ele é bem bacaninha e vira e mexe, às vezes ele aparece de graça para você baixar ele como e-book no Kindle, então fica de olho. Quando eu digo de graça, pelo amor de Deus, tá, gente, não é pirata, é oficial. Ele realmente, assim, às vezes o pessoal abre para fazer o download desse livro aí. Eu sou muito eclético em música, então qualquer coisa que eu fale, que eu recomende de música, vai agradar alguns e vai desagradar outros, mas eu posso dizer aí que o último disco do Iron Maiden tá muito bom. Eu gosto muito de Iron Maiden, eu acho que tá muito musical, tá bem bom assim para trabalhar e ouvir. E eu acho que em relação a filmes, eu tô meio ruim de filmes, eu sempre, mas eu assisti uma série no Netflix esses dias que eu até comentei com alguns amigos meus também num outro podcast que eu acho que vale a pena recomendar ele que chama-se Como se tornar um ditador. Essa série ela é narrada pelo Peter Dinklage, que é o cara que fez o anãozinho lá do Game of Thrones, né? O Tyrion. E ela é muito boa, porque na verdade ela conta a história de como as ditaduras elas se formaram em alguns países. Então, na Alemanha, Coreia do Norte e por aí vai, né? E cada episódio conta, na verdade, como é que eles formaram. Eu acho que é independente de política, tá, gente? Eu não acho que é. Eu acho que é uma série que ela é muito legal, porque ela relembra muito algumas coisas que aconteceram no passado. E aí eu até como vindo de família judaica, né, eu sou um judeu não praticante, eu acho que a gente tem que sempre, na verdade, olhar para o passado para não incorrer nos mesmos erros do futuro. Então ele é no futuro. Então ele é uma série muito bacana, assim, é uma série bem gostosa de se assistir. Não é nada documentário político pesado, não. O Peter ele narra assim de uma forma muito engraçada até, tá? Mas eu recomendo fortemente assistir essa série. Ela é muito bacana. Excelentes recomendações aqui. E, Ricardo, você quer deixar alguma informação para contato aqui? Alguma rede social, alguma coisa que você queira mencionar? Quem quiser falar comigo, o Marcelo até, quando ele entra em contato comigo também, eu sou bem acessível, às vezes eu só demoro muito para responder porque eu tenho um desvio de atenção gigante, então às vezes eu tenho que fechar tudo aqui para conseguir trabalhar. Mas assim, eu tenho Twitter, meu Twitter é @rp de pato Katz, K-A-T-Z. Eu fico no Telegram também. O Telegram às vezes eu demoro um pouco mais, mas a gente tem um grupo de Kubernetes lá, né, que é o Kubernetes BR, e eu tô por lá sempre também. E tem o Slack, né, do Kubernetes. Então, se você por algum momento quiser entrar na comunidade, entender alguma coisa e tal, kubernetes.slack.com. E aí eu tô lá também, se botar um @Katz, lá ele já me acha, Ricardo Katz, pode entrar em contato também. E no mais, assim, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, às vezes as pessoas, uma das coisas que mais me irrita dentro da nossa área é quando alguém começa alguma conversa, né? Falando assim, ó, posso te fazer uma pergunta idiota? Não pergunte esse tipo de coisa para mim, porque assim, eu acho que não existe pergunta idiota. Às vezes o que você acha que é idiota
Eu já passei no passado e demorei para responder, ou alguém falou que a minha pergunta era idiota e isso me fez mal. Então, assim, não existe isso. Não tenha medo de perguntar, seja para mim, seja para qualquer outro contribuidor do Kubernetes. E no mais, eu estou à disposição aí para quem quiser tirar qualquer dúvida de qualquer coisa que eu souber responder. Se eu não souber responder também, eu vou falar que eu não sei responder e se alguém descobrir como é que responde, me avisa também. Mas é isso. E Ricardo, eu queria tirar um minuto aqui para te agradecer pelo teu tempo. Foi extremamente fantástico aqui ouvir você falar sobre esses assuntos todos que a gente conversou. Muito obrigado pelo teu tempo e pela compartilhar o teu conhecimento com os nossos ouvintes aqui. E que tudo de bom e um forte abraço para ti, Ricardo. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Foi muito bacana aqui tá aqui com vocês. Assim, eu espero que incentive mais pessoas aí na nossa área também. Obrigadão. Obrigado, Ricardo. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção e o nosso site é osprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.